Dói só de pensar, né, gente? E olha, segundo a Organização das Nações Unidas, a cada 24 segundos, uma pessoa morre nas estradas. Presta atenção nesses dados que eu vou dizer agora. Você que é pai, você que é mãe, avó, avô, tio, escuta isso. No Brasil, 34 mil pessoas perdem a vida por ano por causa dos acidentes. Os jovens, ali entre 15 e 29 anos, são as principais vítimas. A imprudência e a negligência são as principais responsáveis por esses números tão assustadores. E esses acidentes aí reforçam o nosso papel, né? Como responsáveis, como pais e avós, por exemplo, você também que é tio, reforça o nosso papel de quê? De conversar mesmo, alertar o jovem que a gente tem ali dentro de casa, que a gente sabe, nessa fase da vida, a gente já passou por ela, a gente não tem medo, quer viver tudo de forma intensa, né? Tudo para hoje, querem se arriscar, querem mostrar para o amigo que são corajosos, acabam que não pensam nas consequências de uma escolha rápida, de uma escolha errada, e é tudo assim tão rápido, né, gente? A gente vai bater um papo sobre esse assunto agora aqui no nosso estúdio. Eu conto com a sua colaboração, a sua opinião aqui com a gente no Facebook. Aqui eu recebo a psicóloga Elza Leite. Muito obrigada, Elza, pela sua participação. Boa tarde. A Marilza Barbosa, que tem 3 filhos em casa, né, Marilza? Obrigada. Está sempre conversando com eles, né? Sempre conversando, Roberta. Sempre, a todo momento. Quando estão saindo de casa, sempre aquele alerta. Porque tem que estar alertando sempre. E a gente recebe aqui a Ivanete. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, obrigada. A Ivanete, gente, há 3 anos perdeu um filho também num acidente. Há 2 anos, né? Perdão. Você perdeu o German, que era muito conhecido. Muito conhecido. Muito querido. Demais, né? Todo mundo conhecia, né? E foi justamente num acidente onde envolveu imprudência. Hoje, sim. E a gente que é mãe, não adianta falar. Parece que eles não escutam, né? A gente conversa, dá conselho, álcool, né? Carro, velocidade, né? A velocidade, eles correm muito, né? Não tem como, né? A senhora conversava? Muito. Vou chamar de você é tão Pode nova. chamar de você, obrigada. Você conversava muito com o German? Várias vezes. E esse foi o segundo acidente. Infelizmente, ele tirou da gente, ele foi embora. Mas ele já teve um outro acidente que ele caiu 40 metros de ribanceira abaixo, indo para Afonso Cláudio, que o Corpo de Bombeiro levou 4 horas para tirar do local, né? Porque dormiu a trabalho, né? Ele foi a trabalho. E depois disso eu falei assim, meu filho, Deus dá uma única chance de vida. Cuidado, ele pode não te dar a segunda, várias vezes eu chamava e conversava. Mas adolescente, hoje em dia, eles não pensam nisso, né? É correr, é beber, e não combina, né? Bebida com direção, direção com bebida, nada combina, né? É interessante a fala da Ivanete, que ela diz que parece que entrava no ouvido e saía pelo outro. Ela fala assim, os adolescentes, né, os jovens. O que leva a essa impulsividade em achar que é dono do mundo, que pode qualquer coisa, que é corajoso e que não para ouvir, às vezes, um conselho tão básico de pai e mãe? São inúmeros fatores. O adolescente, o jovem, ele quer descobrir o mundo, ele quer fazer experimentação, ele quer viver coisas novas o tempo todo. Essa é uma fase de extrema vulnerabilidade neurológica, então é um período onde eles são extremamente influenciados. Então eles precisam de pertencimento social e eles têm um componente chamado desejabilidade social. Então eu preciso estar no meio do grupo. Você vê que dificilmente esses acidentes acontecem com um jovem sozinho. Geralmente eles estão em vários, porque um coloca a pilha no outro, vão, vai dar nada não, ninguém vai pegar, a gente desvia. Hoje tem aplicativo, né, que você consegue desviar de blitz. Então ele não consegue prever o risco e nem menos a consequência do que pode ocorrer. Por que isso acontece? O córtex pré-frontal, que é essa nossa parte da frente do cérebro, é a última parte do cérebro que amadurece. Então, ela não está madura. Esse lugar no cérebro é responsável pelas nossas tomadas de decisões, pelo filtro, pela nossa regulação emocional. E ele só está completamente maduro por volta dos 25 anos. Sabe aquele ditado?
Filho criado, trabalho dobrado. A minha mãe falava assim, quando vocês estão na rua, eu não durmo. Mas mãe, a gente não durmo. Então, mãe, depois que cria filho, não dorme também. Por quê? Não dorme quando é pequenininho, porque tem que cuidar. E depois que cresce, está no meio da muvuca, no meio dos amigos, na balada, a mãe também não dorme. Os pais não dormem em paz, por quê? Ficam preocupados com toda a violência urbana. Então, a gente tem explicações que são neurológicas, né? E o que acontece? Quando a gente vai para o meio da balada, lá geralmente tem bebida alcoólica, alguns fazem uso de substâncias entorpecentes, você fica mais vulnerável porque você perde o filtro, você perde a capacidade de averiguar o risco que você está correndo. E existe uma chuva de neurotransmissor quando a gente está no meio do social, quando a gente está no meio dos amigos, dopamina, adrenalina, isso tudo traz muita recompensa, traz muito prazer. Então, o nosso cérebro mesmo de jovem nos leva a esses determinados comportamentos, por quê? Porque a gente quer viver intensamente e não quer calcular. E, como diz o outro, eu sou jovem, eu tenho que viver a vida, eu tenho que curtir a vida. A gente começa a ter um pouco mais de previsão, raciocínio e filtragem do que vai acontecer depois que a gente tem tudo amadurecido. As duas aqui, na medida que a Elza foi falando de que filho criado, né, a mãe nunca mais vai dormir, o trabalho é dobrado, as duas foram unânimes aqui em concordar com essa frase. Tudo que a psicóloga falava aqui, eu colocava aquele filminho na minha cabeça, né? É exatamente isso, eu vivo exatamente isso na prática. Sabe aquele que, assim, a musiquinha do eu não vou embora, eu não vou embora? Às vezes eu falo para minha filha, qual é a necessidade de se sair de uma festa? Nós estamos juntos ali naquela festa, tranquilo. A festa terminou ali, não, vão para o postinho, não, vão para o tal lugar, vão para tal lugar. Eu não vou embora mesmo, Não vou embora mesmo, de estender, não tem essa necessidade. Sabe, Roberta, é aquele alerta que a gente dá, e hoje ficou-se muito claro, né? Porque tem uma certa idade que realmente eu espero, né? Que dê aquela sossegada. Mas no dia que aconteceu o acidente com o German, foi um momento que eu parei com os meus lá em casa. A gente acordou já com a minha filha Juliana, que era amiga dele, mostrando, mãe, olha a situação do Instagram hoje. Todos os amigos, luto por um amigo, luto por um amigo, luto por um amigo. Todo mundo colocando luto. E aí eu aproveitei aquele dia e falei assim, olha, todos estão de luto, mas daqui a pouco eles mudam a foto aí. Mas quem vai ficar de luto eterno é a mãe. É a mãe. E eu conversei com eles, eu falei assim, olha, eu não quero passar pelo que a Ivonete passa. Porque a Ivonete não, ela passa. Sabe, durante um ano, eu estive presente ali, direto com a Ivonete, e no dia que foi o dia do acidente, a gente procurava sair juntas. Né, Ivonete? A gente saía, outras amigas, a gente ia ouvir música, porque esse dia é sempre marcante na vida da Ivonete. As mães não imaginam, os jovens não imaginam o que é o luto de uma mãe que perde um filho de uma maneira dessa. Gente, bebida, álcool não combina com direção. E foi muito triste o que aconteceu, a maneira que aconteceu. Ivonete demorou, por Deus, né, por uma ajuda que ela teve, a família dela teve, de conseguir enterrar o filho uma semana depois, né? 7 dias depois. Porque... Fala com a gente no microfone. Porque demora muito. Muito sacrifício, com 7 dias conseguimos enterrar. Era um momento assim de tristeza. Só que naquele dia que falou assim, liberou o corpo, a gente ficou feliz, não tem? Porque era uma espera que parecia que tinha meses e meses esperando aquilo ali. Eu estou emocionada, desculpa, gente. E o que acontece? Está numa festa, os outros amigos estão lá em Guarapari, eles ligam insistindo para ir, e eles vão. E eu não entendo, eu consigo entender, porque não tem uma amiga ali que fala, não vai, toma a chave, sabe? Talvez tenha, a gente não
sei, nem sei explicar, sabe, o que acontece. Eu só sei dizer que uma mãe, o luto dela é eterno. Eterno. Porque eu choro sempre. Tem 2 anos. Parece que foi ontem. Elza, a Ivanete disse em um determinado momento aqui que não sabe, né? Na época não sabia mais o que fazer. E aí, como pai, como mãe responsável, o que talvez pudesse surtir efeito para conscientizar os nossos filhos que não dá para arriscar a vida? Não dá. E a gente está falando não só um alerta em relação à vida do outro, que você pode atingir uma terceira pessoa que não tem nada a ver, mas também se incluindo nessa conta. A gente tem que estimular eles a reconhecer o valor da vida, o valor da família, o valor simbólico que eles têm dentro da família. Isso que essa mãe fez foi essencial. Ela pegou o exemplo de uma tragédia, né, que estava ali do lado, estava ali perto. Porque quando a gente vê pela televisão, parece muito longe, muito distante da gente, e a gente tem a falsa sensação de que com a gente aquilo nunca vai acontecer. Então, quando essas dores se aproximam da gente, ficam mais próximas, essas são as oportunidades perfeitas que a gente tem para pegar aquele exemplo ali, porque a gente é inteligente quando aprende com o nosso erro, a gente é sábio quando a gente aprende com o erro do outro. Então, você pega aquele exemplo e fala, olha, a sua vida para mim, ela é valorosa, preciosa. E se você um dia não estiver aqui, a minha vida acaba acabando também. Então, por favor, valorize a sua vida, a sua família, cuidado com quem que você anda. Pelo amor de Deus, avalia os riscos onde você está se metendo. Se alguém beber, por favor, não entra no carro, vai de Uber. Hoje, vocês têm Uber, vocês têm táxi, eu te dou o dinheiro. Eu vou te buscar, se for o caso. Você fica esperando o primeiro bacurau passar, o primeiro ônibus, mas não entra dentro do carro de alguém que bebeu. Então, fazer com que reconheçam o valor da vida e o buraco que deixa quando uma tragédia dessa acontece, porque o luto da mãe, como ela falou, realmente é eterno. A maior dor do mundo é perder um filho. Nós não estamos preparados para um negócio desse. Só que eles nunca acham que vão acontecer não acham, dentro de casa, não acham que vai acontecer ali naquele momento com eles. E aí, se sentem um super-heróis. Fala com a gente no microfone. Eles se sentem uns super-heróis, sabe? Acha que estão assim, ali para tudo, não vai acontecer. Não, fulano dirige muito bem. E hoje, que a gente acompanha assim, as redes sociais do filho, e aí quando eu vejo, já vi no carro com a pessoa, e a pessoa bebendo e dirigindo, e aí eu começo a ligar, aí eu começo a falar, e brigo mesmo, e falo, porque não temos outra maneira de fazer, não tem como trancar, não tem como ir lá e né, fazer igual a minha mãe uma peça, ir lá fazer aquele escândalo no meio dos amigos, mas assim, hoje aqui participando deste programa junto com vocês, junto com a Ivanete, é também um alerta para os amigos dos filhos. Quando a Ivanete falou assim, será, gente, que não tem um amigo que possa segurar a chave e falar assim, não, fulano, não vai. Eu lembro que na época do German, teve uma pessoa no telefone falando com ele. Foi, uma amiga. Esse áudio, inclusive, rodou em vários grupos. Sim. Ela falando com ela amiga pedindo, dele. pelo amor de Deus, German, não vem, fica aí. Ele podia ter parado em uma pousada, ele podia ter parado em um posto, sabe? É tanta coisa que a gente vê hoje a possibilidade de que ele podia fazer, como a doutora falou aí agora, né? Hoje eles têm Uber, hoje eles... Fica aí, pega o primeiro ônibus. Lá em casa eu falo assim... Tem pai e mãe também perto, né? A gente dá um jeito de buscar onde tiver. E ela acompanhou ele. Ela acompanhou ele até perdeu de vista pelo telefone, não tem? Ela foi acompanhando. Diama, você vai para casa Por de Jura? ligação? Por ligação. Não, pelo WhatsApp. WhatsApp. Diama, você vai para casa? Vou para casa. Aí que chegou um certo tempo, ela acompanhando, ela viu que ele saiu de rota. Não, acho que não foi por WhatsApp, não. Foi por mapa. Compartilhamento mesmo. Chegou um certo tempo, ela perdeu ele de vista. Aí sumiu. Aí só foi as notícias no outro dia. Só fazer um comentário aqui. O luto, ele tem inúmeras fases. Essa fase que elas estão noticiando aqui pra gente é a fase da barganha. A gente fica eternamente, e se ele tivesse parado? E se ele tivesse ouvido a menina? E se ele não tivesse ido? E se eu tivesse ido lá e amarrado ele, proibido, feito ele pagar um mico?
na frente dos amigos. E se ele tivesse topado o seu careta da turma? A gente fica nesse e se o resto da vida. Isso é uma barganha que não existe, né? É horrível. Não tem uma resposta para o nosso e se no luto. Eu já tive, Não existe ela. eu já tive vontade de ir lá. Teve um homem que foi socorrê-los, né? E o meu filho, ele ficou no meio, né? De 2 carretas. E depois todos pegaram fogo, né? As carretas. Os motoristas se salvaram. Então, teve um homem que tem uma cidadezinha pertinho, um lugarzinho. E, tipo assim, toda a vida eu já tive vontade de ir lá perguntar para aquele homem: quando você chegou no meu filho, ele estava vivo. Eu queria saber se ele tinha morrido na batida. Eu queria saber se ele tinha morrido queimado. Você está entendendo? Olha, é uma coisa muito louca, sabe? É muito... Nossa, quando eu vejo uma mãe perder um filho, dói-me. Dói-me. É sofrido. É triste, né? E a gente precisa levar esse debate para dentro de casa. A gente precisa conscientizar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos. Aqui no nosso Facebook tem alguns relatos de mães também que compartilham, que entendem dessa dor. Já até subiu esse comentário, mas a dona Carmelita Luz, que é uma telespectadora que sempre participa com a gente aqui no programa, ela falou que ela também já perdeu um filho num acidente de carro. Também tem aqui mais comentários da Lenira Moura falando que é um luto eterno, que a mãe sofre. A Lenir Bonifácio também diz, infelizmente, hoje a maioria dos filhos não ouvem mais os pais, né? Tem os casos dos que bebem, dirigem. Tem mais comentários aqui. A Jana diz: boa tarde, Roberta. Meu filho abusa muito no dia a dia, na moto. Eu vivo com o coração na mão. Eu tô cansada de falar com ele e a resposta é sempre a mesma. Relaxa, mãe. Tá tranquilo. Eu sei o que eu tô fazendo. Você cansou de ouvir isso? Cansei de ouvir isso. Ele falava assim, o contrário. Mãe, a vida é curta. Eu vou viver. A vida é curta. A vida, gente, jovens, a vida não é curta. Nem sei se eu consigo falar, estou muito emocionada. A vida não é curta, não, gente. Aprenda a viver, só isso. Dirija com cuidado. Pensa que tem a mãe. Não sofre só eu. Sofre os irmãos, sofre o pai. Entra em depressão, passa mal. A vida da gente nunca mais é a mesma. Nunca mais, nem a minha, nem a do pai, nem a dos irmãos. Nunca mais vai ser a mesma. Inclusive, ele deixou uma filhinha também. E deixou uma filha. A pessoa, ela vai fazer agora 8 anos, já está uma mocinha. Ela era novinha. Já pensou ela deixar um bebê, uma criança, ele tão jovem, né? Uma criança tão nova, a Lara, uma menina linda. Aí vai crescer sem pai. Olha que menino lindo. Tinha a vida toda pela frente. Toda. Mas ele gostava de curtir. Adrenalina, né, que eles falam, né? Olha, filha, coisa mais linda, minha neta. Fala bem pertinho com a gente no microfone. Também tem mais comentários aqui. A Sueli fala: Roberto, eu falo para minha filha que essa galera jovem parece que não tem fundo. Também tem outro comentário da Bela Lúcia. Ela diz: eu nunca conversei, eu sempre dei ordem. Nunca ninguém bebeu. O meu mais novo, né, foi tirar carteira de motorista. Ele falou que ia tirar carteira de moto. Falei para ele que quando eu morrer, ele tira a carteira de moto. Criei no terror. Eu sou doida, ela fala, né? Criei no terror. E aí a gente se pergunta: proibir? Às vezes a gente pensa que é a nossa única solução. Dá vontade que a gente pegou nossos filhos, né? Vão trancar em casa. Mas eles estão na flor da idade. Cria asa, acabou. Eles querem viver. A gente também não pode, ao mesmo tempo, traumatizar, que eles têm o direito de querer viver. Tem alguma maneira da gente tentar, de fato, fazer uma comunicação eficiente com esses jovens, Elza? Olha, Roberta, quem dera que tivesse uma receita de bolo, que se tivesse, estava tudo perfeito. Eu queria a receita. Às vezes a mãe faz toda a parte dela, mas o jovem, ele insiste em ser influenciado, ele insiste em ter desejabilidade social, em ter pertencimento. Então, assim, nosso papel tem que ser feito. Qual é o papel do pai e da mãe? Informar, conscientizar, corrigir. Só que chega uma fase, chega uma idade, por exemplo, 18 anos, ele assume uma maioridade legal.
Como é que você vai prender um jovem dentro de casa? Ele às vezes já está trabalhando, pagando as contas dele, ele ainda mora lá. Então ele também é dono da própria vida, se a gente for olhar de verdade. É isso aí, Roberta. Então, assim, a mãe e o pai se sentem engessados ali, sabe? Insuficientes no conselho. Às vezes, o que a gente pode fazer é pedir para alguém que tem muita proximidade, muita influência, muito poder sobre esse jovem conversar. Uma namorada, um padrinho, um tio, um amigo, alguém que tenha mais senso crítico, mais juízo. Porque tem um ditado que fala assim, que prata da casa não tem valor. Isso vale não é só para mãe e pai, não. Isso vale para marido e mulher também. Muitas vezes a gente passa por isso. Então, se você não está dando conta, né, não percebe que o seu filho está te ouvindo, acolhendo a sua preocupação, tem mães que chegam colocando o terror. A minha era dessas, era na base do cacete, a gente tinha medo dela, só que chegou uma fase também que não resolveu mais. Então, assim, pede ajuda a terceiros. Olha, eu estou preocupado com meu filho está andando em companhias que não prevêem risco, ele tem bebido, tem assumido risco, e quando a gente bebe, a gente assume o risco de se matar e matar o outro, infelizmente, essa é a verdade. Então, por favor, conversa com ele, porque eu já não consigo mais fazer muita coisa. E pedir muita direção, né, para poder... proteção 24 horas. E a gente não está falando só o que a gente também, o que é o principal alerta nessa mistura de álcool e direção, mas é sobre a imprudência de uma maneira geral. Às vezes durante a semana, igual essa mãe que relatou aqui agora, que o filho está de moto, que vai correndo para cima e para baixo. Você ultrapassar o limite de velocidade também é uma imprudência. É imprudência, imperícia, é falta de responsabilidade. São uma série de fatores que acometem as pessoas que assumem esses riscos. Infelizmente, essa semana, a gente tem noticiado inúmeros acidentes. E todos eles têm... E cresce, né? A imperícia, a imprudência, a falta de responsabilidade, a bebida envolvida, o uso de entorpecente envolvido, a alta velocidade envolvida. Então, gente, às vezes não é acidente, eu provoquei aquilo, eu busquei aquilo. Então, o que você está buscando para a sua vida? A vida é tão linda, você às vezes é um jovem saudável, com um futuro promissor, vai estudar, vai ter sua família, e por causa de um momento você quer viver tudo naquele mesmo dia, você coloca tudo a perder, não só para você, mas para também os que ficam de cá. Quer viver só, quer viver só hoje. Às vezes a gente pensa assim, ele vai bater e vai morrer. Não, às vezes você fica com sequelas para o resto da sua vida. Perde sua mobilidade, perde seu ir e vir, perde algum tipo de capacidade intelectual. Então, assim, as consequências são terríveis. Então, é sobre isso que a gente sempre precisa alertar eles. Sempre, Quais sonhos sempre. o German interrompeu? Nossa, vários, né? Tinha 23 anos, já era bem sucedido, né? Tinha um futuro, ó, longo pela frente, bonito, né? Interrompeu todos esses sonhos. E os meus também, né? A gente sonha com o futuro dos nossos filhos, né? É aquilo que a senhora disse, né? Não só... É uma família inteira. É uma família inteira que é destruída. Agora, às vezes, a gente vê até os filhos relatando assim, não, pode deixar, hoje eu não vou beber não, eu sou o motorista da vez, sou o motorista da rodada. Mas aí chega lá na hora, algo acontece, eles se empolgam e muda o desfecho da história. Ou às vezes nem bebe, mas ficam lá por tantas horas e vão sair de madrugada. E aí... o sono também, se comprometem com sono, se comprometem com aquilo de um dia todo de trabalho, às vezes, ou a noite toda lá nessa festa, mesmo sem beber, aí corre o risco do outro que bebeu, da imprudência de outro, né? Então, assim, a gente tenta, como mãe, eu digo para você, eu tento alertar tanto eles como os amigos, conversando até com as mães dos amigos, tentando mostrar para eles que eles podem viver tanto, não só aquele dia, não só aquele momento, mas exatamente o que a doutora falou aí, é a adrenalina, é tudo aquilo que como o German teve a amiga que ficou ali falando, não vai, fica aí, mas tem aqueles também, não, tá de lá chamando, não dá nada, vamos. Porque eu digo para você, por mais que eu fale, eu tenho uma vizinha que um dia ela falou assim, olha, eu imagino você, Marilza, com essa tranquilidade sua, com seu jeito calmo de falar, conversando com os seus filhos.
Não, tem hora que eu dou uma de doida mesmo. Eu grito mesmo, Roberta. Grito, falo, choro, faço chantagem. Não tem aquela chantagem que os meninos falam assim? Que mãe fala assim, ai, não, eu tive um mau pressentimento. Ai, não, sonhei. Não tem essas coisas que o pessoal fica fazendo meme aí agora? Mas eu falo também, porque a gente tenta de todas as maneiras. Por quê, gente? É como a Ivonete falou. É os nossos sonhos também. Nós sonhamos com o futuro dos nossos filhos. Nós sonhamos. Eu perdi um sobrinho também, ele não estava bêbado, ele não estava em alta velocidade, mas foi um acidente de trânsito. Ele era policial e ele vinha do trabalho de madrugada, de moto, e passando ali na ponte da passagem, estava chovendo, e parece que a faixa, eles tinham pintado recentemente. Então, o que ficou para a gente, o que ficou falar é que ele realmente escorregou, né? Ele escorregou e bateu em um poste. A família toda sofreu e ele tem um pai lá que sofre até hoje. Né? Sofre muito, muito. A família, a irmã dele, a minha cunhada, a minha mãe, a família toda tem esse sofrimento. E é muito triste ver jovens indo sem a realização de vários sonhos e dos nossos sonhos também. Por isso que brigamos, por isso que falamos. E por isso damos esse alerta e agradecemos hoje por essa oportunidade. Eu imagino quantas mães, quantos pais estão assistindo o programa agora e falando assim, meu filho tinha que estar aqui em casa assistindo. Gente, depois o programa fica na íntegra no Facebook, tá? Pode ir lá mandar o link para o filho assistir, para ver se eles conseguem sentir um pouquinho da preocupação que um dia, se Deus quiser, eles vão ser pais e vão entender da dor, do medo que a gente tem. O que deixa, né? Como deixa a gente, né? Como deixa? Deixa a gente. Olha só, tem um comentário aqui de uma mãe que fala que o filho dela tem 16 anos e ele é muito teimoso, com 16 anos, hein? E ele já pilota a moto dos amigos, mesmo ele sendo de menor. E a mãe fica com o coração na mão, já falou milhões de vezes, não adianta muito. Aí foi até os amigos. Chamei a atenção de todos eles. Ainda ameaçou chamar a polícia para ver se agora, aparentemente, ela fala que aparentemente foi resolvido. Mas sabe Deus até quando, né? Sabe Deus até quando. Para eles não tem limite. Você entendeu? Eles vivem sem limite. E não adianta falar assim que foi a criação, não, tá? Não foi a criação. Foram criados, tudo muito bem criados. O ciclo de amizades influencia, Elza? Muito. Eu acho o ambiente também. é capaz. Acho também. A gente percebe o lugar que você frequenta, as pessoas com que você convive, diz muito sobre o que você quer para o seu futuro. O jovem, ele é altamente influenciado. Então, a gente, às vezes, tem que trabalhar o poder de ser influenciador e não influenciado pelos outros. Infelizmente, as influências nos atingem, elas nos contaminam, o ambiente, ele molda o ser. Então, muitas amizades, as más conversações, as más amizades, elas corrompem os nossos costumes, os nossos valores. Então, a gente tem que filtrar, assim, com quem anda e as motivações das quais a gente se relaciona com as pessoas para evitar inúmeras tragédias, não só com a questão de acidente, mas também em criminalidade. Quando a gente, às vezes, vai conversar com um jovem, o menino foi bem criado, teve de tudo do bom e do melhor, o que aconteceu? A má influência, as más amizades levaram o menino para o mundo do crime. Eu concordo também. Tem aqui o comentário da Neuza, fala que debate, que ela também está sofrendo. Maria Ricardo também fala, eu perdi meu filho num acidente de moto há 4 anos e sofro até hoje. Tem aqui o comentário também da Itiele Puebla, sua filha, ela fala, eu sou filha da Ivonete, nosso luto é diário e eterno pelo Jer, né, que acredito que seja a forma carinhosa que a família sempre vai se referir a ele, né? Vai ser sempre assim. Como é que se tornou a vida da família de 2 anos para cá? Fala com a gente no microfone. Tudo mudou. A Itiele, por exemplo, eu tenho... Fala no microfone. Eu tenho um Pablo, né? Ele que me bloqueava de tudo, assim, para não dar entrevista logo quando faleceu. Eu também não tinha condições, né? Tem a Itiele. A Itiele não gosta nem que comenta. Se eu estiver, assim, alguém já comentar, ela chama a atenção da pessoa. Não fala no nome dele, por favor.
Não gosta. O Pablo, ele fica neutro. O Pablo é até preocupante para mim, sabe? Ele não gosta. Você vê que ele, todo mundo que ligava, ele falava que não deixaria eu dar entrevista. E ele é muito quieto. Ele sofre quieto, não tem? Sofre muito quieto. Sente muito quieto. O pai, assim, eu sou separada tem muitos anos. E meu ex-marido, toda vez que a gente tem filhos, a gente tem que conversar para toda a vida, né? Então, toda vez que a gente encontra, é para conversar sobre um assunto, sempre tem alguma coisa pendente, é choro. Ele sofre, ele chora, eu choro. E é assim. A vida da família ficou nunca mais é a mesma. Nunca mais. Desmoronou. A gente agradece imensamente a sua participação aqui no programa. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada por vencer, de certa forma, a dor e ainda assim ter coragem de vir aqui fazer esse alerta a outras Os famílias. jovens, quando uma mãe perde um filho em um acidente, eu sinto uma dor tão profunda, sabe? Meu Deus do céu, eu queria ir lá agora e abraçar essa mãe, porque eu sei a dor que é. Então eu peço encarecidamente, jovens, pense que a vida é longa, a vida não é curta, não. Não é viver só hoje, não. Tem muito pela frente, tem muita coisa boa pela frente, tem muita coisa boa. Viva! Obrigada, Mas viva com Ivanete. intensidade. Obrigada, Maneirada. imensamente, tá? De nada. Obrigada a vocês. Agradeço muito. Obrigada, Marilza, também pelo carinho com a gente e a Elza Leite também com as palavras certas Estou à para a gente disposição. tentar levar essa informação para os nossos filhos. Ela que Beijos. ajuda a gente nessas horas difíceis, né? É. Nessas horas difíceis, Buscar ela essa que- força sim, buscar da essa força. psicologia. Eu não consegui sozinha. Eu vi que eu chorava toda hora, estava passando mal, sempre muito mal, e eu tive que buscar ajuda, porque sozinha não consegue. Certo. Obrigada mais uma vez, gente.